Mais de 100 mil padres católicos escrevem um manifesto contra o governo de Jair Bolsonaro. Alô, estimados, estamos de volta. Eu sou o professor Djalma Cremonese e esse é o canal da Política em Tempo Real. Te convido a te inscreveres aqui no nosso canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo aquilo que acontece na sociedade, na política e na cultura do Brasil. Todas as noites a gente traz aulas online a partir das 18 horas até as 21 horas com cientistas sociais, cientistas políticos, professores, pesquisadores, especialistas em assuntos da sociedade, da política e da cultura do Brasil. Esse canal tem a pretensão de defender a democracia, os direitos humanos e a igualdade social. Eu não sou filiado a nenhum partido político, especificamente, embora defenda os meus valores mais do lado progressista. Então eu vou repercutir aqui essa carta. No sábado e no domingo repercutiu aquela carta dos bispos do Brasil. 252 bispos se manifestaram criticando, né, o governo Bolsonaro, as políticas econômicas do governo e o abandono no aspecto da saúde. Agora foram a vez de mais de 1000 padres se manifestarem também. É interessante que nós deixamos aqui esse vídeo também que a gente comentou e recebemos muitas críticas, a CNBB e os padres e os bispos, até o Papa recebendo muitas críticas de um setor interessante, não é da ala dos evangélicos, não são dos neopentecostais, a própria Igreja Católica, né, os próprios cristãos não acreditando no Papa, não acreditando na Igreja Católica Apostólica Romana. Então não sei o que essas pessoas estão fazendo na Igreja Católica, se não segue as diretrizes da Igreja e muito menos da hierarquia do Papa. Então elas estão no lugar errado, se não segue as diretrizes. Mas eu vou repercutir aqui essa carta. Então, 1058 padres brasileiros assinaram o manifesto divulgado na tarde de ontem, na verdade, dia 30 de julho, em apoio a uma carta em que 152 bispos da Igreja Católica, com duras críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, sem partido nesse momento, tornada pública no final de semana. A iniciativa desse sacerdote de se posicionar esquenta um pouco o debate dentro da própria Igreja Católica, o embate entre a ala mais progressista, a ala mais da teologia da libertação e a ala bastante conservadora, mais ligada assim ao espiritual ou ligada também a essa questão mais da espiritualização, da vinda do Espírito Santo, né? Uma ala mais conservadora, mais de direita da Igreja Católica. Os bispos disseram que o Brasil atravessa um dos momentos mais difíceis de sua história, concordo, e vive uma, entre aspas, tempestade perfeita, combinada a uma crise sem precedentes na saúde e, entre aspas, um avassalador colapso na economia, com questionadas e polêmicas ações do presidente da República que resultam numa, entre aspas, profunda crise política e de governanças. Os padres afirmam que a manifestação dos bispos brasileiros, entre aspas, em profunda comunhão com o Papa Francisco e seu magistério, em comunhão plena com a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, oferece ao povo luzes para o discernimento dos sinais nesses tempos tão difíceis da história do nosso país, fecha aspas. Segundo o documento dos padres, os governantes, abre aspas, têm o dever de agir em favor de toda a população, de maneira especial aos mais pobres, mas não tem sido esse o projeto do atual governo, que, abre aspas, não coloca no centro a pessoa humana e o bem de todos, mas a defesa intransigente dos interesses de uma economia que mata, centrada no mercado e no lucro a qualquer preço, fecha aspas.
E acrescenta a Carta dos Padres. Por isso, abre aspas, também estamos profundamente indignados com ações do presidente da República em desfavor e com desdém para com a vida dos seres humanos e também com a nossa irmã, a Mãe Terra. E tantas ações que vão contra a vida do povo e a soberania do Brasil. Fecha aspas. O documento dos bispos deveria ser divulgada na quarta-feira, dia 22, mas foi suspenso para ser analisado pelo Conselho Permanente da CNBB. Porém, essa carta dos bispos acabou vazando e foram divulgadas, né? E houve críticas dos conservadores católicos que impediram a divulgação da mesma. Assinaram o documento, entre outros, o arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Umes, o bispo emérito de Blumenau, Dom Angélio Sândalo Bernardino, o bispo de São Gabriel da Cachoeira, Dom Edson Damião, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia e o bispo emérito do Xingu, Dom Erwin Kraustler. O texto será ainda avaliado na próxima reunião do dia 5 e a CNBB, na avaliação dos religiosos, tende a se manifestar a favor da autonomia dos bispos para darem declarações. Os padres, também contrários às ações do Bolsonaro, se organizaram em movimentos como os Padres da Caminhada, com cerca de 200 integrantes, entre eles bispos eméritos, com Dom Mauro Morelli, de Duque de Caxias, e os padres contra o fascismo, com 170 membros. No final do ano passado, em encontro das comunidades eclesiais de base de Canoas, no Rio Grande do Sul, os padres da Caminhada saíram em defesa do pároco Edson Tagliaferro, da cidade de Arthur Nogueira, São Paulo, que chamou Bolsonaro de bandido numa homilia aqui em início de julho. Também apoiaram os colegas padres Denis Coltz e Sisto Magro, agredidos por um fazendeiro no interior do Amapá há 5 meses, e se posicionaram contra o racismo na Igreja Católica, reivindicando ao Papa Francisco a nomeação de mais bispos negros. Na carta divulgada ontem, os padres afirmam ser necessária e urgente a reconstrução de relações sociais no Brasil, pois este cenário de perigosos impasses que colocam o nosso país à prova exige de suas instituições, líderes e organizações civis muito mais diálogo do que discursos ideológicos fechados. Afirmam ainda um compromisso, abre aspas, em favor da vida, principalmente dos segmentos mais vulneráveis e excluídos, nessa sociedade estruturalmente desigual, injusta e violenta. E se solidarizam com todas as famílias que perderam a vida por causa do Covid-19. Abre aspas. Essa doença ceifa vidas e aterroriza a todos. Próximos de atingir 100 mil mortos nessa pandemia, é inadmissível que não haja neste governo um ministro da Saúde que possa conduzir as políticas do combate ao coronavírus, reclama o documento. Está aí, então, uma voz profética de mais de mil sacerdotes da Igreja Católica defendendo a justiça social, defendendo a vida, seguindo os parâmetros da CNBB, seguindo também os parâmetros do Papa Francisco, que tem dado uma voz profética, talvez uma das únicas vozes hoje que clamam a justiça social, a igualdade, dentro de uma instituição essencialmente na sua história conservadora. E nós que somos cristãos, ou a gente é cristão de um lado e não católico de outro, porque ser católico também é seguir as diretrizes das suas instituições. Então, como católico, a gente está também tomando posições. Se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar o nosso canal, você que também que defende a democracia, a justiça social e a igualdade entre as pessoas. Um abraço, até logo mais.